Muito bem, novamente estamos aqui no canal do Silvio Félix e eu vou pedir a você que curta, compartilhe, deixe seu like, ative o sininho para receber nossos novos vídeos, se inscreva no canal, divulgue o canal. Eu tenho falado aqui de diversos temas e pela segunda vez falando de autismo, um tema que tem despertado até a mídia em rede nacional por diversos motivos, recentemente até por uma tragédia, eu costumo dizer uma bestialidade, uma coisa desumana que aconteceu no México, mas acontece também no dia a dia entre nós em qualquer lugar, porque a pessoa que tem o transtorno do espectro autista, como um ser humano, tem direito, como todos nós. E muitas vezes essas pessoas estão no supermercado, estão na igreja, estão na escola e existe muito preconceito. Hoje eu vim falar, estou aqui recebendo a Renata de Oliveira. A Renata, ela é administradora de um centro, né, uma escola, uma clínica escola terapêutica. Formada em letras, psicopedagoga, com especialização em educação especial, é isso? Isso mesmo. Na cidade de Limeira, interior de São Paulo. Você que está nos vendo de outro lugar do país, Limeira, no interior de São Paulo, tem uma clínica altamente especializada que se chama Colibri. Isso mesmo. Um abraço para o amigo, colega José Inácio, que trabalha com você. Isso. Renata, eu recebi aqui a Kiko, falando como mãe. Ela tem uma filha de 22 anos. Isso, eu conheço a filha dela. Que tem espectro autista. Ela é uma mãe maravilhosa, uma pessoa sensacional, inspiradora. Ela costuma dizer que ela é altivista, né? Ela criou uma palavra, né? É isso mesmo. E então falamos com uma mãe. Agora estamos falando com uma prestadora de serviço, certo. Não é? Isso. Atendendo o autista, a pessoa autista, e atendendo a família, de certa forma. Exato, sempre. Vou começar por aí. Uhum. Você que tem essa experiência de atender crianças principalmente, mas tem também adultos. Tem também adultos. Nós temos adultos até de 46 anos. A mais velha que hoje eu atendo tem 46 anos. Mas essas pessoas que são adultas despertam na gente uma consciência que nós precisamos ter. Uhum. Todo mundo, quando fala de autista, acha que é sempre criança. Que autista não cresce. Aliás, hoje está muito comum os pais descobrirem que são autistas quando vão fazer o diagnóstico da criança. Porque hoje se sabe que o autismo é uma condição genética, né? Então, é muito normal isso acontecer. Normalmente o pai ou a mãe que tem é um nível 1, que é um nível mais tranquilo, é uma pessoa que não precisa de suporte, que a gente fala, né? Então, é aquela pessoa, ela conversa, ela trabalha, só que ela tem algumas coisas que não são, vamos dizer assim, típicas de outras pessoas. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma pessoa que eu conheço. Se ela for trabalhar em outro lugar, ela tem que levar a mesa dela, senão ela não consegue trabalhar. Quer dizer, isso não é uma coisa que se diga normal, né? Uhum. Então, o que podia ser, por exemplo, ela tem toque, ela não para de tentar fechar a porta da casa, né? Hoje se descobriu, como o espectro hoje é muito amplo, né? Que essa pessoa pode ser um autista de nível 1, né? Certo. Então, leve. Então, a gente, hoje é muito comum adultos se saberem autistas por conta do diagnóstico dos filhos. Levou o filho para um Aí o médico, normalmente é um neuropediatra, né? Que vai fazer essa investigação, e ele faz a anamnese e tudo mais, e faz uma investigação familiar. Então acaba descobrindo. Que o pai também é autista. Que o pai ou a mãe também é. Tem uma moça num canal no Instagram que chama Autistólogos. E ela foi diagnosticada depois de adulta por conta do filho dela. Então hoje esse canal é bem bacana porque ela fala da criança que é o filho e fala da experiência dela como adulta. Por que você quis
se especializar em autismo e montar uma clínica de atendimento de autistas? Olha, eu falo assim, eu acho que foi tudo uma coisa que foi acontecendo na minha vida. Eu nunca planejei isso. Eu fiz administração por conta que eu trabalhava numa empresa familiar. Aí eu fui trabalhar depois de... Eu já era mãe, tudo. Fui trabalhar num instituto que tinha aqui em Limeira. E eu fui dar aula de artes lá, porque eu fazia artesanato. E lá... era só, a grande maioria eram autistas. E eu me encantei, assim, tive uma empatia muito grande com eles gostavam muito de mim, então eu falei, puxa, eu já tinha feito letras depois da administração, então eu já estava na área da educação, e fui substituir uma professora deles, porque o formato deles era mais ou menos parecido com o meu. Sim. Não tinha muito a parte clínica, mas a parte de educacional tinha. E eu fui, daí eu falei, eu vou fazer psicopedagogia, porque eu quero, né, me aprofundar mais na questão do cognitivo, de por que eles não aprendem, entender, né? E aí eu fiz a psicopedagogia e em seguida fiz a educação especial, terminei no ano passado. E a escola surgiu assim, esse lugar que eu trabalhava ia fechar, aí eu fiquei como diretora lá um tempo. Daí a que era dona do espaço resolveu fechar de vez, aí eu falei, bom, então eu vou abrir o meu espaço, né? E aí há 3 anos nasceu o Colibri. Renata, você deve ter uma experiência além de interessante, porque os governos não conhecem autismo, na minha opinião. As administrações públicas, elas não conhecem o autismo. Porque as administrações públicas, as prefeituras, os governos em geral, trabalham com a maioria. Isso. E o autismo, ele é conhecido, mas não é entendido. Exatamente. Mesmo porque é muito complexo, né? Então a pessoa precisa realmente se aprofundar para entender do que se trata, né? Não é uma coisa fácil de entender. E quando a prefeitura, quando os governos, eles não entendem o que é o autismo, como é a vida da pessoa autista e como é a vida do cuidador, do pai ou da mãe daquela pessoa autista, o governo não sabe o que fazer. Isso. E não se especializa. As prefeituras têm educação, tem a lei que garante a inclusão. Isso. Mas no papel é bonito isso. Exatamente. Incluir não é apenas levar apenas a criança ir na escola. Ir à escola. Né? A questão é necessária para você, para ver a inclusão de fato, é uma coisa que acontece na mente das pessoas. É preciso preparar a sociedade, a cultura da sociedade. A infraestrutura do lugar também. A infraestrutura do local. Exatamente, porque você tem que ter profissionais especializados, né, para poder atender aquela criança ou aquele adulto que seja. E não é isso que a gente vê, infelizmente, né? Infelizmente, realmente, a inclusão virou a questão. A escola é obrigada a aceitar a matrícula. O que vai acontecer depois disso? Porque é obrigado. Exato, porque é obrigado, porque não pode recusar. Exatamente, porque está no Estatuto da Criança e do Adolescente, segue a Constituição. Exatamente. Mas eu não sou contra a inclusão, mas ela exige muito mais dos governos. Sim. E você, com a sua clínica, atende as crianças num período contraturno, quer dizer, elas vão à escola e depois vão à clínica. E contraturno vão comigo, exato. Na parte clínica, a gente faz a parte como uma clínica convencional, né? Com horário marcado, tudo certinho. Agora, na parte de escola terapêutica, aí sim. Aí a gente só pode atender no contraturno, uma vez que nós não podemos ser uma escola regular, por conta de só trabalharmos com pessoas com deficiência, porque lá eu atendo síndrome de Down, atendo X frágil, atendo várias outras síndromes e transtornos, transtornos de aprendizagem também, né? Então, assim, lá eu não posso ser uma escola regular por conta de só trabalhar com pessoas com deficiência. Então, a criança que está em idade escolar, ela tem que ir na escola, num período, e comigo no contraturno. Você falou criança. Eu sempre digo que na mente das pessoas comuns, o autista é sempre uma criança. Eles esquecem, ou não sabem, ou não percebem que os autistas foram crianças. Isso, que existe uma pessoa ali, né? Uma pessoa. Mas ele se torna adolescente e cresce. Tudo, o processo se tornam jovens.
se tornam adultos. Biológico é o mesmo, Exatamente. Né? As fases existem. Só que o atendimento público, as políticas públicas para atender são sempre voltadas para crianças ou no máximo adolescentes. Exatamente. Então, quando ele se torna adulto, praticamente não tem existe um abandono, vamos falar assim. Não é? Você tem por exemplo, como a escola é obrigatória, então ele tem um lugar para ir, vamos falar dessa forma, até os 18 anos, que é quando termina a fase escolar. Depois disso, não tem. Ou ele paga um lugar, como o Colibri, por exemplo, ou ele vai fazer atividades aleatórias. Por exemplo, vai fazer uma aula de pintura, vai fazer uma aula de pilates, mas assim, né, não tem mais. E outra coisa que é muito importante, que é isso que me causa o pesar, é esse, né? Tudo que você não continua trabalhando é perdido. Com eles mais ainda. A evolução. Exatamente. Então, por exemplo, ele estava numa fase de alfabetização que não estava adequada à idade dele, vamos supor. Certo. Mas que para o nível de autismo que ele tem, estava excelente. Se tudo aquilo for abandonado, parado, ninguém continuar regride, volta tudo, né? Então, assim, ou seja, o autista precisa que aquele estímulo... não é nem só o autista, porque isso aí, na verdade, não tem muito a ver com o autismo em si, é com a questão do intelectual, né? Da deficiência intelectual que muitas vezes está junto ali com o autismo. Então, por conta também da questão comportamental, que é o que mais pega neles, muitas vezes eles não conseguem ter o mesmo acompanhamento das outras crianças, né? É preciso estar, então, constantemente sofrendo, tendo as intervenções. Exatamente. O TO, o terapeuta isso, sempre tem que estar sempre em movimento, né? Tem que estar sempre... Mas isso, Renata, custa dinheiro. Custa. A gente precisa entender que certas profissões são desprestigiadas. Eu sempre penso isso. No Brasil, principalmente, deve acontecer em outros países também, mas principalmente no Brasil, há muita inversão de valor e certos profissionais não têm a atenção até do poder público e mesmo da população. Esse trabalho que a sua clínica faz e que outros profissionais fazem, é necessário que o Estado pague, porque o que você faz, e alguns, seja por convênio ou pagando particular, pode pagar, a maior parte da população não tem essa oportunidade. E então eu sempre atendo, eu falo com muitas mães, principalmente de autista, e tenho relatos chocantes. Entre população de baixa renda, eu já vi crianças amarradas. Isso, tem isso. Eu já vi, sabe? Tem um caso aqui em Limeira, que me procuraram, inclusive, de um jovem já, ele fica enclausurado num quarto. Eles dão comida para ele através de uma janela e ele fica ali dentro. E me chamaram para ir dar um atendimento domiciliar, só que o que acontece? Eu não tenho estrutura para atender um autista tão grave, porque daí você já não pega mais só a questão comportamental, você pega uma questão psiquiátrica que já está muito adiantada, então precisa de uma intervenção médica mesmo, né, mais efetiva. Mas existe. Então, assim, isso é que a gente fica chateado, porque o autismo, por mais grave que ele seja, se essa intervenção for feita desde pequeno e contínua... tem uma melhora na qualidade de vida desse indivíduo, entendeu? Não vai ficar assim para sempre. Você está dizendo uma coisa que eu ouço muito: laudo o mais rápido possível. Exatamente. Hoje é ótimo você ver lá, por exemplo, chegando criança de 2, 3 anos já com diagnóstico, porque existe aquela frase que todo mundo acha linda: diagnóstico não é destino, mas é o que vai ajudar o profissional a traçar um plano de trabalho para aquele paciente. Você, como especialista, psicopedagoga e também na educação especial, como que é esse desenvolvimento na primeira infância comparado com a adolescência ou a juventude? Então, o que acontece? Existe, além da questão, por exemplo, tudo que você ensina para uma criança é mais fácil do que você ensinar para um adulto. Então, vamos supor uma coisa assim, um exemplo bem comum que acontece. A criança, por exemplo, que estuda numa escola bilíngue, que aprende o inglês junto com o português, ela desenvolve as duas línguas quase que da mesma forma. Você vai ensinar inglês para um homem de 30 e poucos anos que nunca viu inglês, ele já vai ter dificuldade de aprender.
né? Uma porque existe uma questão também biológica, que a gente tem a neuroplasticidade cerebral. Então, assim, quando a criança ainda está na fase da infância, esse cérebro ainda está se desenvolvendo. Então, ele pode ser modulado. O adulto já não tem isso. Então, até que idade podemos pensar? Porque eu vejo a criança, o cérebro da criança, como uma esponja. Isso, e é isso mesmo. Ela bem absorve tudo e você consegue modular mesmo. Quer dizer, aquela área que está ali meio parada, meio esquecida, você consegue simular. E daí, com essa estimulação, você consegue resultado para tudo. Para tudo. Inclusive, hoje defende-se muito a estimulação precoce para crianças típicas também, né? Porque ajuda no desenvolvimento escolar mais para frente. Podemos dizer que nos primeiros anos de vida, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, o nível leve, moderado ou mesmo severo, pode-se esperar, o pai, a mãe pode esperar dessa criança grandes avanços? Avanço, sim. O que não acontece, que era uma coisa que se pensava antes, é que o autismo existe cura. Por exemplo, o fulano estava no espectro, hoje não está mais. Isso não existe. A criança que é autista, ela vai ser, ou a criança ou o adulto, né, vai ser sempre. E não tem, por exemplo, mudança de nível. Se aquela criança é de um nível mais grave, ela não vai passar a ser do mais leve. A única coisa é que aquele grave dela está sendo tratado, está sendo trabalhado, então ela está conseguindo bons resultados. Agora, eu acho assim, tudo que se for, eu não sei dizer para você exatamente até quantos anos essa intervenção é mais eficaz. Acredito eu, pelo que a gente tem de experiência lá, pelo que eu vejo, até 4, 5 anos é assim o máximo. Mais que isso, a gente já tem um pouco de perda. Né? Já é um pouco mais difícil. 5 anos, 6 anos, por aí. Que é a fase que começa a alfabetização. Né? Então, na criança típica também é feito Renata, esse trabalho. Uma das coisas que me revolta é você ver uma mãe. Eu estou falando mãe, porque eu conheço alguns pais. Isso, tem muitos pais, a gente tem muitos lá. Eu conheço. Que levam, mas são os pais que levam, os pais que ficam. Mas a maioria são mães. A maioria são mães. E eu conheço muitas avós também. Muitas avós. Isso é resultado de muito preconceito. Não, existe. Existe muito, até pela própria falta de informação, como você falou no começo, né? A pessoa não sabe do que se trata. Exatamente. Então, não sabe como lidar. Eu vejo muita avó. Eu recebo muitas mensagens e ela fala, meu neto, a minha neta. A gente percebe, então, que não é mais o pai, não é mais a mãe que está cuidando daquela pessoa, daquela criança. Agora, eu me revolta a demora no diagnóstico. Porque se a demora é porque a mãe não levou, é uma falha, né? Acontece, também não levou. Tem isso, Mas se a demora é porque não tem profissional, não se justifica. Temos que ter profissionais. Hoje, a educação profissional, quer dizer, a formação profissional, a oferta de qualificação dos profissionais nas faculdades, nas universidades é muito grande. Nós aqui, por exemplo, em São Paulo, nós temos muita oportunidade, né? Outros estados, um pouco mais no interior do Brasil, a presença desses profissionais é mais difícil. Isso. Mas aqui nós temos muitos profissionais. Mas ainda não entendo por que o poder público tem dificuldade de oferecer um neurologista infantil, né? Um neurologista neuropediatra. Porque ainda existem dificuldades. Outro dia conversei com uma mãe que está esperando um laudo faz 6 anos. Nossa, é muito tempo. Isso não pode acontecer. Não. Não tem como justificar. Olha, 6 anos, se você pensar que essa criança começou com 6 a fazer as avaliações, que já é tardio, ela vai ter esse resultado com 12. Olha, já é um adolescente, né? Aí você já tem um monte de outras coisas envolvidas, que chega na fase da puberdade, né? Tudo isso mexe, como você também citou, eles têm as fases da vida. Então, quer dizer, vai mudando, exatamente. As pessoas, eu já contei aqui que eu fui conhecer o autismo por uma mãe. Porque eu era prefeito, e quis mudar o centro de Limeira, ampliar,
contratar outras pessoas e achando que eu estava fazendo tudo que era certo, como se age normalmente em qualquer situação. Trocar móveis, trocar tudo. E quando eu cheguei na prefeitura, 1 hora ou 2 horas depois, uma mãe estava lá querendo falar comigo. Recebi esse recado e eu fui atender essa pessoa, essa mãe. A mãe estava com um filho. Esse garoto devia ter 7 ou 8 anos. E enquanto ela conversava comigo, essa criança se mexia, apertava, puxava e ela ficava com a mãe e eu conversando. E ela disse assim para mim: você não conhece o que é o autismo. Eu vim aqui para falar com você. Quando você mudou um profissional, quando você mudou a parede, quando você mudou os móveis, você estava com boa intenção. Mas isso interfere em tudo que ele vinha aprendendo, vinha fazendo, ia se acostumando. Eu já tive aluno do pai ter dificuldade quando trocava de carro. A criança não entrava no carro novo, de jeito nenhum. Tinha que fazer todo um trabalho. Aí hoje não, hoje já entra, vai, beleza. Então, mas aí é que entra a clínica e o atendimento educacional. Porque assim, hoje em dia, a única terapia cientificamente comprovada que funciona com o autismo é o ABA, né? Que é a análise do comportamento aplicada. Porque o que acontece? O autista, ele tem um problema no neurodesenvolvimento que afeta principalmente a comunicação, a socialização e a integração sensorial. Então, o que vai acontecer? É aquela criança que tem dificuldade de conversar, é a criança que tem dificuldade para socializar, para brincar, para conviver em sociedade, e aquela criança que tem muita ou pouca questão sensorial. Então, o que vai acontecer? Quando você tem essa criança muito comprometida, né, vamos falar assim, o trabalho com ABA é primordial. Hoje a gente já vê até usando ABA, eu disse com essa porque é o caso assim mais extremo que está com comprometimento nas 3 áreas, mas desde o leve é ideal. E hoje a gente usa a ABA até com Down, com qualquer tipo de problema de comportamento, o ABA é bem-vindo. Mas no autismo especificamente, os neuropediatras hoje indicam ele. E o que é trabalhado dentro do ABA? O que é esse comportamento? Aí eu vou ensinar ele a ficar sentado, eu vou ensinar ele também. Só que tudo engloba. Então, você vai ensinar ele vai fazer as atividades de vida diária, que é escovar os dentes, usar o banheiro sozinho, esquentar uma comida, né, quando ele já for maiorzinho, e as atividades de vida prática também. Renata, eu tenho a impressão que isso é uma das coisas que os pais mais buscam, porque o pai e a mãe quer ver aquela autonomia. Exatamente. Ter uma vida digna. Exatamente. Não é isso? Conseguir ir no banheiro sozinho. Isso, exatamente. Não é? Conseguir ir no supermercado. Isso. Ir na igreja. Assim, o simples fato de conseguir ir junto num lugar sem se desregular já é um ganho imenso. Você considera que isso é uma das coisas que mais as mães buscam quando se trata Com certeza. O leve, mais o moderado, o severo, porque né? O que acontece? Mas o severo consegue? Melhora sim. Melhora muito. É que nem eu falei, não existe uma cura. E ele não vai virar o menino perfeito do dia para a noite. Mas consegue ir. Consegue fazer esse trabalho por exemplo, consegue ir no supermercado junto, porque existem dentro desse trabalho com a ABA, existem técnicas, né? Por isso que ele é científico. Então, assim, foi feito um estudo muito minucioso. Então, tudo existe, tem comandos específicos, né? Eu nunca fiz um curso de ABA específico, eu sei do que as meninas trabalham lá, né? Mas é uma coisa assim, existe proposta para todos os tipos de comportamento. Renata, mas você estava dizendo de coisas bastante especializadas, de profissionais bastante especializados. Você falou de comandos aqui. Isso. O ABA, o psicólogo tem que ser especialista em ABA, não é qualquer pessoa que pode aplicar. Esses comandos, né, para você... gatilhos, né? Situação que vai despertar, que vai... motivar, estimular um comportamento da pessoa autista,
você não vai encontrar na rede pública. Não. Isso custa dinheiro. Exato. E isso em centros especializados, em clínicas particulares. E isso não está certo. Uma das coisas que a gente mais busca é justamente atender as pessoas que não podem pagar, que é a maioria no Brasil. Eu vendo você falar, eu fico feliz, por um lado, de ver que existe um lugar onde vai essa criança ou esse adolescente, essa pessoa vai encontrar o melhor que se pode fazer em termos de conhecimento clínico e educacional, psicológico, enfim. Agora, nós estamos vendo o Brasil todo. E o autista não escolhe cidade. Não nasce só em Limeira, não nasce só em São Paulo. Não escolhe família, né? Pode nascer numa família de baixíssima renda. Então... É isso que me chama a atenção, que dói muito, porque... E isso a gente estende, Silvio, não é só na questão, por exemplo, clínica, não. Isso a gente estende na área educacional também, né? Porque daí também na parte educacional não existem... Também não existe a infraestrutura adequada nas escolas. Não tem, a escola não tem. Não tem. A escola então, que nem aquela vez que aquele ministro falou, o autista ele atrapalha a sala de aula. Eu não concordo em partes, mas eu entendi o que ele quis dizer. Porque realmente, você ter uma criança que ela não é bem trabalhada dentro de uma sala de aula, é complicado. É complicado para a professora, é complicado para os amigos, né? É complicado para o próprio indivíduo, para a própria criança, porque ela está num lugar que ela não... Você diria que ao invés de ajudar, pode atrapalhar? Pode, com toda certeza, porque como eu estou te dizendo, se esse comportamento tem que ser modulado, se você não modula, ele vai acostumar com aquele que está errado, né? E pode, inclusive, estar se perdendo um tempo. Mas estar não, com certeza está se perdendo, porque assim, o diagnóstico do autismo, ele já é demorado, não é um diagnóstico fácil, porque ele depende da equipe multidisciplinar, né? E então, assim, ele depende do neuropediatra, que vai encaminhar para as terapias, que normalmente é fono, TO, psicólogo, e a escola. A escola tem que fazer um relatório minucioso, o que também não é feito, porque assim, não adianta a professora mandar, ou a diretora que seja, um relatório assim, o fulano brinca. Mas o que é esse brincar? O autista, ele brinca também, só que ele não dá função para aquela brincadeira, então tem que ser investigado isso. Ele brinca, mas o que ele faz? Ele pega o carrinho, vira de ponta cabeça e fica girando a roda. Isso não é brincar, né? Isso ele não está dando a função correta para o brinquedo, então aí tem alguma coisa. Então, assim, o diagnóstico já é demorado quando você está pagando, quando você está no convênio. O certo é ter... No público, então... Então, pois é, o certo porque daí começa com uma profissional, dali a pouco muda, vai para outra. Muitas mães, muitas famílias defendem a inclusão, e eu entendo a inclusão, é direito da criança. Isso. Mas precisa ter paralelo ou em contraturno um atendimento especializado. Exatamente. De acordo com ela o nível. Tem direito a material adaptado. Sim, é muito difícil você ver isso. E material adaptado não é, por exemplo, a classe inteira está aprendendo sobre o globo terrestre. Aí eles pegam e dão um desenho do globo para a criança pintar. Isso não é inclusão. Não é inclusão. Né? Isso não é adaptação de material. Certo. Né? Outra coisa que se confunde. A criança tem direito a um acompanhante terapêutico. Acompanhante terapêutico não é monitor. Monitor é aquela pessoa que ela tem que ter até o ensino médio. O atendente terapêutico, que é aquela criança que fica na sala de aula com a criança, ela tem que ter pelo menos pedagogia e preferencialmente uma especialização em atendimento educacional especializado. Renata, você sabe que quando eu disse que o poder público não conhece, se conhece, não entende o autismo, até na parte administrativa. As entidades que hoje cuidam, entidades, ONGs, né, a APAE é um exemplo, um grande exemplo. Hoje, nesse governo estadual, se ampliou o valor anual da Secretaria de Saúde, não é do Fundeb, não é para a educação, e também não é uma verba carimbada. O Estado de São Paulo ampliou, se não me engano, de 6 mil reais anuais para 16, 17 mil reais anuais por criança. Certo. Então, houve essa consciência do Estado de botar mais dinheiro nessas entidades. Recurso de saúde. Tem o recurso que vem também da educação, do Ministério da Educação, pelo Fundeb. Eu digo isso porque
sem recurso não se vai ter. Né? E eu estou falando da APAE, ou de qualquer outra entidade especializada. As escolas não são especializadas. Isso. E elas não podem receber esse recurso. Na escola tem dinheiro de educação. Isso. Não tem dinheiro de saúde. Isso. Então, se vai se falar de inclusão, então tem que se falar também de recursos, de profissionais, com toda certeza. de salas adaptadas. Então, é um outro contexto. Né? Agora, me fala uma coisa. Nós estamos falando aqui de laudos, estamos falando de mapeamentos, de um censo, falamos que os adultos, as crianças autistas, se tornam adultas. Você acha a carteirinha? Existe uma previsão federal e o Murilo Félix, meu filho, é deputado estadual, ele criou um projeto que será votado em breve na Assembleia Legislativa, que cria uma carteirinha estadual. Não é para concorrer com a federal, não é isso. É para provocar justamente todo esse movimento do Estado e das prefeituras, né? Para que essa criança seja identificada o mais rápido possível. Haja um censo de quantas crianças ou quantos adolescentes, jovens ou adultos que têm autismo moram naquela cidade. Certo. Qual seria o melhor centro de referência? Que às vezes a cidade é pequena, ela não vai ter um centro grande, mas pode ter um centro que atenda, que leve essa criança para um outro lugar, que transporte. Como é a saúde, do modo em geral, né? Nem todas as cidades têm hospitais, mas todas as cidades têm atendimentos. Né? O câncer, por exemplo, é um exemplo. Tem hospitais muito especializados, como em Jaú, como em Barretos, na capital, enfim. Em Limeira tem uma Santa Casa. Unidade de Queimados, né? Unidade de Aqui Queimados, na região é referência. Mas nem toda cidade tem. Então existem as referências. Então a ideia dessa carteirinha é a ponta de um trabalho para se criar um atendimento especializado, com o que há de mais apurado, inclusive de pesquisas mesmo, né? Qual a importância, na sua visão, de ter essa identificação, de ter essa carteirinha? Olha, eu acho assim, triste, eu diria, a gente precisar dessa carteirinha, né? Porque deveria ser um direito sem tanta burocracia. Mas eu acho super importante, porque, assim, falando do autismo especificamente, o autista ele não pode ficar, por exemplo, dentro de um carro, rodando a cidade procurando uma vaga para estacionar. Ele se desregula. Então, tendo alguma coisa que garanta uma vaga de estacionamento, que garanta que ele pode passar na frente numa fila. É justo uma vaga de estacionamento? Com toda certeza. Com um autista no carro? Com toda certeza, porque o que acontece? Tem aqueles autistas que ainda estão em trabalho, que acabaram de começar um tratamento, por exemplo, um acompanhamento, eles descem do carro, largam a mão da mãe e saem correndo. Então, estando em frente, é muito menos risco do que a mãe ter que parar do outro lado da rua. Inclusive, na frente do Colibri, a gente teve que pedir uma demarcação para a prefeitura, uma demarcação de cadeirante, né? Isso não quer dizer que vai ficar bom, porque já teve caso de pessoa andando normal parar na minha vaga de cadeirante com o cartão, descer e ir no consultório do lado. O cadeirante não estava junto. Então, existe a questão da conscientização também. Mas, óbvio que tendo um lugar específico, hoje em dia já em fila de banco, né? Essas coisas já tem essa preferência, só que eu acho assim, o autismo em algumas pessoas é muito sutil, você não percebe. O sofrimento da mãe muitas vezes também vem disso, porque a criança ela se desregula, o fulano do lado olha feio e fala que a criança é mal educada, e não é isso. Então, tendo esses direitos, facilita a vida dessa família, né? Renata, você falou de pessoas que veem uma criança e se irritam, né? Não compreendem a realidade daquela mãe. Tem uma mãe que eu vi uma mensagem nas minhas redes sociais e essa mãe eu quis ligar para ela, não me contentei em apenas escrever, quis ligar para ela. Ela me contou, um filho de 3 anos, não vou dizer o lugar por respeito até
a outros profissionais, porque, segundo ela, uma profissional, uma pessoa, pegou essa criança pelo... Ah, eu vi isso. Certo? A criança de 3 anos, ela sentou, enfim, algum comportamento inadequado para quem não conhece. Isso. Porque isso. é o comportamento da criança. Ele não faz aquilo que ele quer. Eu penso que não tem que exigir um comportamento adequado de uma criança. A criança autista, ela não tem condição de te dar esse comportamento. Certo. Por isso que ela tem que ser ensinada, ela tem que ser modulada em tudo. Né? A criança autista, você tem que ensinar ela tudo. Você tem que ensinar que ela tem que ficar sentada, quieta. Isso não é uma coisa que, por exemplo, pra gente é orgânico, né? Quando a gente é criança, você olha, você entra numa sala, tá todo mundo sentado, você vai e senta. Ela não quer nem saber. Se ela quiser ficar em pé, ela fica. Se ela quiser jogar tudo pra cima, ela joga. E nesse comportamento, essa profissional pegou a criança pelo colarinho, né? Aliás, chegou a deixar marca, segundo essa mãe. A criança passou por exame de corpo de delito, enfim, esse caso foi parar na polícia, né? Esse profissional, você acha que ele se irritou? Olha, eu não sei sem julgar, eu não estou julgando, porque não sabe o caso. Mas acontece de ninho, mesmo no... É difícil, por exemplo, a gente saber realmente o que aconteceu. Nesse caso específico, pelo que eu li, alguém viu a profissional meio que agredindo a criança, né? Não foi uma coisa que foi feita dentro de uma sala e ninguém sabe o que aconteceu. Porque o que acontece? Existem autistas que a gente precisa usar contenção com eles. Certo. Que é aqueles que se desregulam demais, que querem te bater, que querem se automutilar. Tem muita criança que quer se morder. Então, a gente acaba tendo que usar uma contenção para que isso não aconteça, para não botar em risco a vida da criança e do profissional, né? Mas, assim... Não é o caso, por exemplo, por exemplo, já aconteceu da gente ter que pegar uma criança com mais força e ficar a marca no braço, e então a gente chega pra mãe e fala, olha, aconteceu assim, assim, a gente precisou, né? Mas nunca no sentido da agressão, de vocês. E eu vou te falar uma coisa, quem não está preparado para esse trabalho se irrita. Sim. Porque tem que estar preparado psicologicamente, tem que estar preparado fisicamente, emocionalmente principalmente. Eu já vi terapeuta sair de sala chorando, porque não consegue trabalhar com a criança. Aí não é para isso, vai procurar outra área. Ou seja, existe, como toda profissão, profissionais que não são preparados. E eu vou te falar na vida dele para atender. A criança percebe quem não sabe atender ela. Aí que ela não responde a comando nenhum. Ela percebe. Tem que ter essa empatia. Tem essa empatia? Não, mas com toda certeza. Seja leve, moderado ou severo? Com toda certeza. Tem. Vou te falar que tem. Porque, assim, a criança autista, ela tem essa questão comportamental, mas muitas vezes, na grande maioria até eu diria, ela tem o cognitivo preservado. Então, ela tá entendendo o que está acontecendo, né? Se ela vê que aquela pessoa tá fazendo aquilo com ela numa intenção boa, numa intenção de ajudar, se percebe. É como você conversar com uma pessoa e você perceber que a pessoa está sendo falsa com você. A gente também tem um pouco dessa sensibilidade. Eles percebem? Né? Mas eu tenho certeza disso. Eu não sei se tem estudo científico falando disso, mas eu tenho certeza que sim. Aliás, a gente sabe da inteligência, né, de muitas pessoas que têm autismo que superam. Aliás, tem filmes. Isso, porque assim, também é uma coisa que às vezes é um pouco errônea. As pessoas às vezes falam, o autista ele é mais inteligente, né? Tem autista que é gênio, depende, porque até essa alta habilidade tem que ser investigada. Porque, por exemplo, o autista, às vezes ele tem um hiperfoco que a gente chama, né? Então vamos supor, ele é invocado com um time de futebol. Então, ele conhece todos, ele sabe todos os hinos, tudo que cerne a jogo de futebol, ele sabe. Todas as bandeiras dos países do mundo. Se você perguntar para ele onde que fica a cidade de Limeira, que estado que é, ele não sabe. Então, isso não é alta habilidade e nem superdotação. Isso é hiperfoco. Hiperfoco. Ele se pega naquele assunto e tudo que ele puder ler, aprender, ele vai aprender daquilo. Tem mãe que se assusta com isso? Não. Sim, porque os dois são assustadores. E eu vou te falar mais, quem é superdotado de verdade, que não é a questão de hiperfoco, que é superdotado, é mais difícil de trabalhar.
principalmente na área escolar. Porque o que acontece? Aquele que é superdotado, se você ensinar para ele que 2 mais 2 é 4, ele vai achar um saco. Ele não vai ficar sentado ali na carteira querendo aprender isso. Então, o professor de sala de recursos que faz a adaptação do material tem sempre que estar um passo à frente. Mas aí eu vou te perguntar, a educação brasileira está preparada para tratar? Eu não sei a brasileira, mas o que eu conheço, não. Eu não conheço nenhum que esteja. Porque numa sala de aula, você vai trabalhar para a maioria. Isso. Aí tem um aluno que tem uma habilidade maior para determinada coisa. Isso. E ele acaba sendo ignorado e acaba se despertando nos demais algum tipo de reação. Ou é dado um diagnóstico errado. Existe muito caso de criança superdotada ou com altas habilidades que é diagnosticado com TDAH. Sim. Porque como ele não tem interesse em ficar ali aprendendo aquelas coisas que para ele é fácil, ele não para quieto, ele só conversa, ele quer sair da sala. Vai descobrir um dia na vida, ele vai ser um grande profissional. Sei lá, descobriu uma coisa aí genial, aí vão ver que ele era, né? Não era igual aos outros. Ou seja, a educação não está preparada para os extremos. Não. Mas é para a maioria. Exatamente. Tanto do lado hiperdotado. Isso, porque é aquilo que você falou. Isso demanda custo, né? Tem que ter verba para isso, para você contratar profissionais. E eu vou te falar mais, Silvio. Eu acho assim, eu vejo muito nessa área que tem muito também vários, né? Muitos profissionais que não estão interessados em se aperfeiçoar. Sim. O que eu também não acho que é de tudo errado, porque, por exemplo, eu escolhi a educação especial porque eu gosto de trabalhar. Eu nunca trabalhei com criança típica. Agora, o que só trabalha com criança típica, escolheu. Ele não é obrigado a trabalhar com especial. Ele escolheu trabalhar com criança típica. Ele pode não gostar de trabalhar com especial, Você escolheu para trabalhar com criança especial. Isso. E aí que eu fico, às vezes, brava, porque daí, quando você vai, por exemplo, quando eu fui mudar, né, a gente estava num espaço menor, agora, né, que juntou a clínica com a escola, eu fui atrás de ser diretoria de ensino, essas coisas, para tentar ser escola regular. Porque eu tenho alguns alunos que os pais gostariam que tivesse um diploma, né, assim, sim, que tem condição, por exemplo, de fazer um trabalho que seja mais fácil. Mas aí então, a burocracia... Não é nem burocracia, não posso. Ou eu viro uma escola regular que tem deficientes, exatamente, ou eu fico do jeito que eu tô. Então eu fico do jeito que eu tô, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é mãe também. Isso. E você atende muitas mães. Você se emociona, você vê todos os dias situações muito difíceis, né? Isso. Como é, né, para essas mães viverem isso todos os dias? Olha, eu falo assim, eu tenho alguns casos lá de adultos, eu vejo isso mais assim nos adultos, né? Porque na minha área escolar eu lido mais com os jovens e adultos, né? Na área clínica que são mais os pequenos. Mas o que eu vejo? No autismo mais de nível 2, 3, você tem uma criança para o resto da vida, vamos falar assim. Então, por exemplo, na minha maternidade, eu tive a fase de trocar fralda, eu tive a fase de ter que dar banho, eu tive a fase de ter que pôr comida no prato. Hoje ele faz tudo sozinho, né? Agora, essas mães não. A vida toda vão ter que acompanhar, né? E eu penso assim, isso realmente é cansativo, né? Isso é assim, você não passa de fase, você tá sempre... Tem mãe que você conhece? Bom, eu vou... primeiro que eu disse aqui para uma mãe, né, a Kiko, que eu a admiro muito. É uma vencedora, uma pessoa fantástica. E ela disse, essa mãe disse que ela é como se ela fosse escolhida. Eu disse isso, né, que ela é uma pessoa escolhida. Porque... nas palavras dela, né, que Deus escolheu para que a filha dela tornasse ela uma pessoa melhor. Com toda certeza torna. Porque a gente que só trabalha com eles, a gente Você acha que os profissionais também se tornam pessoas melhores? Com toda certeza. A gente tem outro olhar para as coisas, né? Você começa a olhar de forma diferente. Atender criança especial certamente faz o profissional, quando chega em casa, pensar na vida todos os dias. Exatamente, valorizar tudo que tem. Não é? Né? E entre elas também é assim. Por exemplo,
vamos falar, um autista de nível 3 está conversando com a mãe do de nível 1. Entre elas têm essa aprendizagem. Mas o seu faz tal coisa, o meu ainda não faz. Você acha importante as mães conversarem entre si? Com certeza. Existem hoje, eu não vou saber dizer para você nomes, mas eu conheço uma psicóloga que faz um trabalho só com pais, só com mães. Inclusive, ela faz encontros lá mesmo no Colibri, a nossa psicóloga que atende a aba lá, a Carol, ela faz encontros com as mães, às vezes, assim, uma vez por mês, para ter aquele momento de mãe. Eu acho, Renata, outro dia eu participei de um encontro em São Carlos, na Pastoral, um encontro promovido pela Pastoral da Inclusão da Igreja Católica de uma paróquia daquela cidade. E numa roda de conversa tinham profissionais, pais, mães e de educação, profissionais de saúde e até uma advogada da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB. E eu percebo que quando as pessoas que têm isso em comum, ou seja, mães de pessoas com autismo, conversam, trocam impressões, trocam opiniões, falam das suas experiências, ela se entende melhor. Isso, eu acho que descarrega, assim, né? Meio que tira um pouco daquele peso. Eu acho que elas se sentem mais... As mães se culpam? A terapia em grupo é muito... se culpam. Inevitavelmente. Isso não é só uma questão do autismo. Em qualquer diagnóstico de alguma deficiência... Mas elas se culpam pela criança ser autista? Muitas vezes sim, né? Por quê? Porque até um tempo atrás, não se sabia de onde vinha o autismo, né? Achava que era alimentar, achava que era... Tanto que existe uma crença porque bebeu alguma coisa, que criança autista não pode comer glúten. Não é assim, só não pode se tiver doença celíaca, senão não tem problema nenhum, né? E então, assim, eu acho que hoje que já se sabe que existe uma questão genética envolvida, tem gente que faz investigação genética para descobrir se veio dela, se veio do pai. Você acha que tem muito folclore ainda? Tem. Eu acho assim, você acha que o que já foi descoberto ainda não é a coisa total. Acontece, às vezes, do marido culpar a mãe? Com certeza, tem marido que vai embora. A gente tem a gente tem atendimento lá, que o pai, até que ele pensava que a criança não tinha um bom comportamento, estava tudo certo. A partir do momento que ele descobriu que a criança é autista, ele vai embora. Por que muitos homens abandonam? Porque eu acho assim, eu acho que vem uma questão meio machista mesmo, sabe? De achar que, por exemplo, vou falar de um jeito bem chulo, bem errado, mas assim, veio com defeito, não quero. Culpa da mãe. Eu quero uma coisa perfeita. O machismo está presente em diversas situações da vida. Eu Agora, vejo dessa nesse forma. momento, o marido olhar para a mãe, para a esposa, mãe do filho, e achar que é culpa da mãe a criança ser autista, isso é desumano. Não. Nunca. Não existe isso, né? Não deveria. É além de machismo, né? É desumano. Muito além. Mas acontece. Acontece muito. É muito, muito comum. E aquilo que você falou, por exemplo, que às vezes você conhece muita avó que cuida, o que acontece? Às vezes a avó assume um pouco para tirar um pouco essa carga também de cima da mãe, do pai, né? Porque também... assim, a família toda fica envolvida nisso, não é só a criança, que nem eu te falei, a gente nunca trata só a criança, você tem que tratar a família toda. Né? Porque principalmente assim, por exemplo, no tratamento de autismo, ele tem que existir esse triângulo: escola, família, terapia. Se o que é feito na terapia não for replicado em casa e na escola, não adianta nada, tá perdendo tempo, né? Você tocou num assunto muito importante, nós estamos caminhando para o final, mas eu queria falar sobre isso. Falamos bastante sobre a pessoa com autismo. Quero falar sobre a família. O que acontece com aquele casal, o que acontece com aquela mãe, aquele pai, enfim, a família depois do laudo, depois do diagnóstico. Vi muitas mães abandonarem sua profissão. Tem bastante. Eu conversei outro dia com uma mãe que ela vive do aluguel social, a prefeitura paga aluguel para ela. Ela não tem marido e ela cuida do filho sozinha.
Então ela não pode mais trabalhar. Não, porque também a intervenção, quando eles são menores, só no ABA, só no psicólogo, né? É de 15 a 20 horas semanais de intervenção. Não tem como a mãe Para trabalhar. ser efetivo. A mãe e vai quando ter a que... criança é pequena, a mãe tem que ficar no lugar. Ela não pode sair, por exemplo, deixar o filho sair. Ou seja, porque a criança então, é pequena. Mas, Renata, e aí? Então, como que vai trabalhar? O sonho de independência financeira, de trabalho, de profissional, o fica sonho tudo profissional... em segundo plano. Segundo, ou abandonado. Abandonado, né? É. E você vê muito isso. Muito. Assim, Então, é por isso que... Eu não sei se a maioria, né? Porque lá, como na parte clínica a gente atende muito convênio, então vai, né? Muitas pessoas que não têm condição de pagar o particular. Então tem muito isso. É só mãe. Hoje eu brinquei lá que elas agora levam bolo, tudo, porque fica aquele monte de Renata, mãe, né? É aí que eu toco num ponto. Para mim, aquele filho ou filha que é autista não é uma questão só daquela mãe ou daquela família. É uma questão de todos nós. Existe, eu lembrava esses dias, um dos textos mais lindos que eu já vi, se não me engano, o poeta se chamava John Donne, um poeta inglês, que ele, num texto, ele falava sobre por que os sinos tocavam nos vilarejos, né? Tem um livro do Ernest Hemingway, que é Por Quem os Sinos Dobram. Por que os sinos dobram, Porque os eu já sinos ouvi falar dobram, desse. né? As pessoas, hoje a nossa educação, muitos não sabem... Não navega muito por esse mas lado. Os sinos dobram, né? Os sinos não tocam, eles dobram. E nos vilarejos, normalmente, quando morria alguém ia lá e tocava o sino para avisar que morreu alguém. Ao ouvir o sino tocar, as pessoas perguntavam, mas quem morreu? Né? Por quem os sinos dobraram? Por quem eles tocaram? E ele fez um texto dizendo que quando uma pessoa morre, ele leva algo da gente também. Então, ao perguntar por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. Esse é o texto dele. Eles dobram por mim, dobram por você, por outras pessoas. Querendo dizer a ele que nós não moramos numa ilha sozinhos. Nós não estamos isolados. O que acontece com as outras pessoas... Nos diz respeito também. Nos diz respeito. Tem consequências na nossa vida. Isso. Então, não é possível a gente entender que aquela criança autista é um problema só da mãe. Aliás, ela não é um problema. Não. Ela é um ser humano. Exatamente. Que Você tem entende? todos os direitos, que como tem qualquer outro. Todos os direitos no nosso país. E é isso mesmo. Né? O direito humano e o ainda direito assim, civil. olha, Silvio, quando a mãe se predispõe, por exemplo, a ir atrás de uma ação judicial para conseguir o tratamento e tudo mais, e persiste, ótimo. O duro são aquelas que cansam e desistem. Aí essa criança não vai ter chance. Aí eu digo para vocês, é verdade isso, e eu tenho falado para essas pessoas que o autismo desperta a necessidade da atenção social, da saúde pública e da educação. É um conjunto. Um conjunto. Mas as pessoas podem se valer do judiciário, do direito. Isso. É por isso que é importante que a OAB tenha a Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência em cada subseção, em cada cidade, e as defensorias, enfim, e que as pessoas busquem o seu direito. Isso, exatamente. Não é? Busquem e persistam, porque não é uma coisa fácil, não é do dia para a noite que você consegue, né? Mas eu tenho caso lá no Colibri de aluno que até o transporte a mãe conseguiu que fosse pago pelo município. Então até a van que leva ele na escola é o município que paga. E agora ela está pleiteando período integral, porque ela está trabalhando, ele já é adulto, ele só vai meio período, então ela está pleiteando agora período integral. E ela vai conseguir, porque é uma assim, que eu estou falando, vai até dar certo. Nós precisamos entender que na sociedade que nós chegamos agora, nesse século, já não é possível, não se permite mais a gente olhar com preconceito. Nem ignorar, né? Fingir que isso não existe. Existe, tá aí, cada dia é um diagnóstico novo. E a gente tem que... Quando eu vejo uma criança
seja quem for, é como se fosse meu filho. Porque eu queria que as pessoas olhassem. Eu não tenho mais filhos, crianças, meus 2 filhos já são adultos, eu tenho 2 netas. Mas eu queria que quando olhassem para as minhas netas, as pessoas pensassem como se fossem filhas delas. Não é? Então, é isso que nos torna humanos. Né? Exatamente. Então, outro dia no México, foi assim que eu comecei, houve um assassinato de uma mãe por uma bestialidade, porque isso não é humano, por causa do barulho que o filho fazia. Que era autista. A gente se comoveu com isso e se revoltou. Mas aí eu falo para as pessoas, mas você quando vê uma criança assim no supermercado, você olha torto. Você olha torto. E fala que nem eu te falei, fala, não deu educação, ela está se jogando no chão. Você está na igreja, e uma criança começa a fazer barulho, você não está preparado para conviver com isso, ou você não se preparou, na verdade, né? Você não entende que faz parte da sua vida também. Exatamente. Né? É isso que nos torna humanos, né? Renata, quero te agradecer pela sua experiência, parabéns pelo seu trabalho e que a gente aprenda, né, a conviver e a respeitar. Exatamente. E a dia alcance, né, essa política pública que olhe com mais carinho para os autistas, para os deficientes intelectuais também, que acabam não tendo também às vezes muita assistência, né? Tanto crianças quanto adultos. Então, isso é um sonho, mas eu digo assim, não é uma utopia, né? É possível. Um dia pode ser que a gente alcance. Muito obrigado. Eu que agradeço. Fico muito feliz. Obrigada a você pelo convite. Eu estou terminando, mas eu quero me dirigir, eu quero me dirigir aos corintianos. Eu sou palmeirense, mas eu quero elogiar a torcida do Corinthians, porque num jogo dias atrás eles colocaram uma faixa lá, autistas alvinegros. Quando você vê uma torcida de futebol com essa consciência, com essa divulgação, querendo que os outros também prestem atenção nesse ser humano que é autista, você valoriza a iniciativa dessas pessoas em conjunto. Não foi uma decisão de uma pessoa só, foi um grupo de pessoas que decidiram mostrar que tem respeito pela pessoa que tem o transtorno do espectro autista. Então, parabéns à torcida corintiana, me desculpe aqui os palmeirenses, para valorizar atitudes como essa, que mostram o que de fato nos torna humanos. Obrigado, Renata. Eu que agradeço. Você está convidadíssimo para ir lá conhecer nosso espaço. Vou sim. Tá? Todo mundo que está nos ouvindo também. Estamos lá de portas abertas. Obrigado. Tá? Valeu, Davi.